Então vamos lá. Essa semana, vocês viram lá, a proposta foi que a gente dedicasse pelo menos 30 minutos do nosso dia para que a gente pudesse fazer uma leitura, né, mas foi chamada, né, está nomenclaturada como exercício Semana da Leitura, para que a gente pudesse ter contato com aquela proposta inicial, né, que já passou pelo Príncipe do Maquiavel. A gente estava na escola ainda quando vocês começaram a dividir capítulos, né, dos 26 capítulos do Príncipe do Nicolau Maquiavel, onde vocês puderam também fazer uma apresentação de um ou dois capítulos, né, de uma interpretação, de uma compreensão das ideias políticas, do nascimento dessa nova política do Renascimento, que Maquiavel propôs, isso na escola ainda, e terminado ali no finalzinho de abril, quando foi entregue as notas e os exercícios e esse trabalho que vocês fizeram juntos. Quem sabe esse também a gente possa fazer no mesmo esquema, né? Se quiserem. É que o trabalho em conjunto, sem se encontrar, é muito mais difícil de elaborar, de executar, do manejo efetivo. No segundo bimestre, nós propomos a leitura e fizemos algum tipo de comentário aqui, uma aula, e eu acho que não ficou, foi um pouco mais evasivo, ficou um pouco mais a deriva, o estudo do Thomas Hobbes, né? Quando ele é feito em forma de seminário, ele é muito mais efetivado, ele é muito mais compreendido, e a natureza da proposta, ela tem um alcance muito maior. Então, Thomas Hobbes, ele está no esteio, né, dessa filosofia política do Maquiavel, e ele também, assim como o autor que eu vou falar hoje, né, o Rousseau, ele é um contratualista, né, junto com John Locke e outros tantos gráficos. E agora, sobre o exercício, seria... O senhor chegou a ver o meu, estava certo. eu estou corrigindo a sala do segundo B. Eu estou terminando filosofia hoje e vou começar geografia. Vendo tudo, né? Porque eu fiquei uma semana sem mexer na sala do Google, então eu estou olhando. Mas se tiver alguma questão, eu dou um retorno para você lá, aí a gente conversa por lá, ou manda o WhatsApp para você, pode ser? Senhor, Pois não. tem atividade que eu não tô conseguindo fazer de filosofia. Você pode me explicar qual é? Eu não sei de exato. Faz um tempo já que eu não mexo nelas. Eu te mandei mensagem no Messenger. Vamos fazer o seguinte, então, quando você retomar a atividade, você dá um toque de novo. Aí a gente tenta orientar. Eu gosto mais de eu gosto mais de falar no WhatsApp, explicando. Acho que fica mais fácil para você, se for o caso. Tudo bem. Tá bom? Tranquilo, tranquilo. Eu pego o seu número depois com a Ivy. Eu posso deixar aí depois também no chat. Você copia. Tá bom, obrigado, senhor. De nada. Então, eu acho que não ficou muito, para mim, pelo menos, né? O que é o Leviatã, é o Estado e as quatro partes, né? Vocês se concentraram muito ali no início, né? Na teoria do conhecimento do Hobbes, que é um empirista, depois como ele pensa o contrato social, que seria a segunda parte, e a terceira e quarta parte, então, acho que a gente nem... Acho que só comentar também bem introdutoriamente da introdução, né, que seria o Estado eclesiástico e o Reino das Trevas, onde
suporia que ele está fazendo ali como interpretar de um modo mais eficaz a Sagrada Escritura. Evidentemente que Hobbes é inglês e ele está vivendo já numa igreja nacional, que é a igreja inglesa, pós-reforma protestante, ali no século XVI, XVII, a igreja anglicana. Né? Bem, hoje, eu coloquei para vocês, aí não se assustem, né? Coloquei o livro todo, e obviamente a intenção não é que leia o livro todo, mas que faça o exercício separando na semana 20, 30 minutinhos para leitura. Né? Ainda coloquei 2 observações. A obra em si mesmo começa lá pela página 40. Você tem um prefácio e você tem uma apresentação. Pode ler? Pode, ajuda muito, né? Mas a obra mesmo do Rousseau, ela está a partir da página 40, e quando ele começa, de fato, o discurso. Né? Bem, falando um pouco dele, Jean-Jacques Rousseau, ele é de uma tradição iluminista, um pouco romântico, e, obviamente, ele é um contratualista. Né? Acho que uma das frases mais famosas dele é a frase oposta de Hobbes. Né? Eles sempre fazem o duelo. Né? Hobbes acha que o ser humano, na sua natureza, é mau. Né? Então, o homem é mau por natureza. E o Hobbes está na linha do Maquiavel, que não tem assim uma expressão com esta frase, né? O homem é mau, mas ele vê o homem com pessimismo, a natureza humana, né? Com pessimismo. O Rousseau é diferente. O Rousseau, que nasce em 1712 e vai morrer em 1778, portanto, viveu 66 anos, ele já crê que a natureza humana, na sua condição inicial, é boa, e a convivência com os demais é que torna o homem corrupto, mau, né? Que vai trazendo a malícia para o homem. Né? E o que é interessante para os 3 autores, né, para Maquiavel, para Hobbes e agora para Rousseau, na linha das nossas leituras, é que ambos eles não recorrem a uma reflexão religiosa. Então, no auge da cristandade, a teoria do pecado originado, né, em Adão, ou seja, o homem teria nascido bom, assim como Rousseau prevê, mas há uma queda, que é o pecado original. Não, os 3, eles não recorrem a nenhum tipo de explicação religiosa para dizer por que o homem se tornou mal. Quer dizer, fica então para Maquiavel e Hobbes essa ideia fortemente vista no texto, né? No Maquiavel, um homem interesseiro, que age segundo as circunstâncias, e por isso nasce o termo maquiavélico, alguém que usa da situação para tirar proveito. Em Hobbes, não, o homem é lobo do homem, o homem ele vai fazer guerra, né? Então o espírito humano é para a guerra. Já em Rousseau, uma bondade natural, que a gente vai perceber, né? Não só nesse livro que eu propus para vocês lerem, mas na obra ou na teoria rousseauiana, existe então essa perspectiva do homem bom em Rousseau. Né? Bem, Rousseau nasce em Genebra e a sua filosofia política ela influencia, né, os enciclopedistas, influencia a Europa de um modo geral, a Revolução Francesa, influencia o espírito dos direitos humanos, dos direitos do cidadão, dos direitos da mulher, né? Enfim, Rousseau ele adentra o cenário da filosofia política como um libertador. Né? Aqui próximo de mim tem um livro dele chamado Emílio. Emílio é
Ele tem uma história um pouco estranha, né? Ele teve 6 filhos e ele abandona os 6 filhos, colocando os filhos no orfanato, e depois de algum tempo ele se torna uma referência na pedagogia ao escrever o Emílio, né? O que é extremamente estranho, né? Porque alguém que não cuidou dos filhos escreve uma obra pedagógica de como educar os filhos, né? Isso é bem estranho. E o Emílio seria um aluno protótipo. Na verdade, o Emílio não existe. O Emílio é um protótipo de cada aluno, né, onde a natureza pudesse educar. Eu estudo todo o invólucro da natureza, e a natureza expandindo a criança na sua aprendizagem. E também no livro tem a Sofia. A Sofia seria o modelo da aluna, né? Emília e Sofia seriam os protótipos do homem, da mulher, do cidadão, da cidadã, mas também o Rousseau vai valorizar bastante o período do tempo, da infância, da ideia de lactância, né, de latência, onde a criança precisa mamar, precisa estar junto com a mãe. Então, há uma pequena psicologia da criança ali no texto do Rousseau. O que muitos defendem, que é indefensável, é o demérito dele ter abandonado seus filhos, né, no orfanato e depois escreveu uma obra de como educar, né? Praticamente uma expressão do meme hoje que roda, enfim, a hipocrisia, né? O cara não quer assumir os filhos, mas quer escrever sobre como os outros devem educar os seus, né? E ele é um filósofo, portanto, né, dentro de todo esse contexto, Rousseau se apresenta como um filósofo da natureza, né? Quando eu falo natureza, fica claro para vocês, a natureza é o que nós somos, a natureza humana. Hoje não se fala muito mais disso, não é nem tema mais de filosofia, o contemporâneo não trata disso, mas, de certa forma, a gente fala hoje de subjetividade, de consciência, de eu, né, de um eu, né, que é e como pensa, mas os filósofos do século XVIII, racionalistas e iluministas, desde do quinhentecismo, né, do período renascentista, eles pensavam, eles tinham essa ideia de o que é o homem, né? O que é o homem? Inclusive, uma das perguntas famosas do Immanuel Kant, o último autor que nós vamos ter contato, é o que é o homem? O que é o ser humano? E isso num período de extrema racionalidade, sem recorrer a ideias, a pensamentos religiosos, não é? Então, na sua biografia, Rousseau, ele era um relojoeiro, né? E o avô participava de um grupo francês famoso chamado de Huguenotes, né? Então ele vai aprendendo ali no seio familiar todas essas situações de uma França que estava iniciando uma consciência de cidadania, se assim a gente pode dizer, né, que vai culminar, obviamente, na Revolução Francesa, nos ideais de igualdade, liberdade, né, e fraternidade. Na adolescência, estudou numa escola de tradição luterana, né, e além de gostar de passear, de dar voltas, o estudo de Rousseau foi muito rígido, né? Ele jovem também, um pouco da biografia, ele tem um caso de amor com uma senhora muito rica, né? E junto com ela, nesse romance, ele desenvolve o gosto, então, pela música e pela filosofia, né? Bem, já aos 37 anos, surgiu
vamos dizer assim, uma espécie de disputa, né? Uma competição acadêmica. Eu acho que o nome certo é um concurso. Surgiu um concurso e na Academia de Dijon, e ele vai participar, né, com 37 anos. O convite foi do Diderot, que é um outro autor importante desse período, e todos os grandes pensadores franceses vão para a academia fazer uma espécie de redação ou tentar, de certa forma, responder uma questão. A questão é por que, ou qual é a origem, qual é o fundamento da desigualdade entre os homens. Por que existe, né, e isso é uma pergunta ainda atual, né, por que existe até hoje a desigualdade? Porque alguns têm muito e a maioria, muitos, têm pouco. Qual é o fundamento? Qual é a origem desse descambo das necessidades materiais humanas relacionadas ao modo de convivência entre os homens, entre os cidadãos, né? Então, ele vai escrever então esse discurso, né, na Academia de Dijon, e vai oferecer para a posteridade, de certa forma, uma maneira de entender, já no século XVIII, que a gente não pode naturalizar a pobreza nem a desigualdade. O grande problema, o grande mal da sociedade capitalista ou do conservadorismo liberal, né, hoje seria a tentativa de naturalizar a pobreza, de naturalizar a desigualdade. Quer dizer, não é natural que existam pobres e nem pessoas desiguais. A pirâmide, né, fina na ponta, com bilionários, trilionários, e a base enorme, com miseráveis, empobrecidos, né, com gente que passa fome, isso não é natural. Então a gente não pode naturalizar isso. Essa construção da desigualdade, ela é cultural, ela é humana, né? Basta ver que, se vocês pesquisarem a colonização da África pela França, aí você já vê que diretamente o berço desses autores, né, de Diderot, d'Alembert, do próprio Rousseau, é um berço manchado pelas riquezas do continente africano, e o continente africano, na contrapartida, é marcado pela exploração da França e de outros países que adentraram seus territórios, suas tribos, seus costumes, e levaram de lá a riqueza, assim como nós no Brasil tivemos uma colonização, né, portuguesa e América Latina espanhola, enfim, assim vai, né? Bem, o que mais poderíamos... O Rousseau era muito misantropo também, né? Ele é uma pessoa que gostava de ficar muito sozinho, né? Então, sem mais delongas, né, eu acho que a gente pode tomar para si um pouco do texto de Rousseau relacionado a esse discurso que ele ganha na Academia de Dijon, onde ele discursa, ele fala em relação às suas ideias sobre a não naturalização da desigualdade, né? Não sei se me fiz entender. Quer dizer, a pergunta é por que as pessoas, naquele momento, no século XVIII, já tentando entender o desequilíbrio econômico, social, o desequilíbrio de capital, por que as pessoas
Então, como eles são contratualistas, eles sabem que em algum momento a sociedade fez pacto. E ao fazer o pacto, a sociedade combinou certas coisas, né? Então, assim, uma pequena percepção inicial é assim, será que no pacto está o combinado, de certa forma, da desigualdade? Será que a desigualdade foi um ato? Quando fala pacto, obviamente que em um certo momento, né, Rousseau, quando ele pensa, por exemplo, e ele descreve, olha, quando o primeiro indivíduo, né, tomou a consciência de que um pedaço de terra era dele e ele cercou, aí começou a desigualdade. Só que ao descrever essa cena nas suas obras, um pequeno pedaço de terra cercado, ele é meu. Quer dizer, essa expressão do meu, ele dá início então à desigualdade, porque ninguém tinha nada, porque tudo era de todos. Isso na ambivalência do homem natural, né, na ferocidade ou na virulência desse homem natural, que era bondoso, né, e alguma coisa fez com que ele se tornasse egoísta. Quer dizer, o egoísmo de ter algo para si, que a gente vai chamar tecnicamente de propriedade privada, de algo que pertence a alguém, de alguém, os demais. Então, assim, a grande análise não é só nesse indivíduo X que cercou o terreno disso, isso aqui é meu. Mas também, adjunto a essa questão, havia uma plateia, havia alguém ali, adjunto a esse indivíduo, que viu e que consentiu. Então, assim, a desigualdade ela não é só fruto do pacto e do egoísmo humano e da esperteza de alguém que tomou para si uma propriedade, mas também da passividade dos demais convivas que, sei lá, por que é seu? E, teoricamente, a nível de conclusão em sequência, outros também foram dominando terrenos, né? Então, a gente olha, por exemplo, para o mundo, né? Eu sempre, faz tempo que eu não vou, né? Mas eu me lembro bastante de ideias assim. Hoje já pensei, porque eu estudei, como eu falei para vocês, o Emílio, né? É uma obra que eu tenho bastante carinho, né? E que fala do Vigário de Saboia, né? Quando eu estava, quando eu fiz pedagogia, eu estudei essa obra e observava minha filha crescendo, né? No primeiro ano, no segundo ano, etc. Foram 2 anos ali lendo e observando. Mas eu lembro do Rousseau nessas circunstâncias relacionadas ao, ao critério da desigualdade, quando você chega, seja pela Via Dutra ou pela Carvalho Pinto em São Paulo, e você olha aquelas casas todas adjuntas, todas grudadinhas, todas pequenas, algumas mal feitas, algumas de madeira, algumas, enfim. E você vê depois o contraste ao adentrar algum bairro, seja tradicional, com aquelas casas tradicionais, ou o próprio centro de São Paulo, com os monumentos de prédios enormes, enfim, com uma desigualdade latente numa cidade grande, né? Ela também acontece entre nós, e a desigualdade ela gera aquilo que nós refletimos, gera marginalização, gera preconceito, gera racismo, gera problemas de gênero, gera intolerância, gera violência, gera estereótipo, gera um monte de situação muito mais negativas, a parte pobre, a parte que está discriminada, do que a parte mais abastada pelos bens materiais. Mas, enfim, em 1753, né, a Academia de Dijon então, propôs um prêmio para a seguinte questão. Então, a questão agora ipsis literis. Qual a origem da desigualdade entre os homens
Isso é ela permitida pela lei natural? Então isso é importante. Ó. Lei natural. Existe uma lei natural que torna todos os homens iguais. Esta lei permitiu a desigualdade? Então vários autores, vários pensadores se debruçaram em suas bibliotecas, em seus papéis, em suas inteligências, para tentar responder esta questão por dois motivos. Um, porque seria um grau de honra para a academia receber aquele título, aquele prêmio, e o outro que seria interessantíssimo ouvir os iluminados, né, os grandes pensadores, né, daquele momento, refletindo sobre um tema de importância cabal para o pensamento social francês. Enfim, e no dia 12 de junho de 1754, o Rousseau, então, ele é condecorado, né, com o texto. Veja, ele começa assim: convencido de que só ao cidadão virtuoso cabe prestar à sua pátria as honras que ela possa conferir. Há 30 anos esforço-me por merecer, oferecer-vos uma homenagem pública, e assim ele começa o texto, né, de agradecimento, escrito, obviamente, no dia 12 de junho de 1754, em Chambéry, né? Ou seja, Rousseau, ele vence o concurso e a vitória dele se dá através dessas ideias que vocês vão ter possibilidade de ler. Eu não sei o que vocês pensam, eu acho que sim. A gente vive um momento de polarismo no Brasil, no tocante ao partidarismo, né? E aonde nasce essa questão de esquerda e direita? Não sei se vocês já pesquisaram isso. Dentro da Revolução Francesa e das revoluções do século XVIII, dentro da França, por liberdade, olha só, igualdade, fraternidade, ou seja, que todos convivam bem, que todos sejam tratados de forma equânime e que todos tenham direito de ser livres, né, que não haja mais escravos, que os grilhões da corrente se quebrem. Eles foram tratar num fórum se os pobres e os mais abastados e os ricos tivessem direito. E as pessoas que adentraram o local, os que eram a favor, né, desses ideais ou que eram a favor da manutenção das diferenças, das regalias, sentaram-se do lado direito. E quem era contra, quem era a favor das melhorias, dos direitos, quem era a favor, sentou-se do lado esquerdo. Então, historicamente, parece até uma brincadeira, mas assim, foi isso que aconteceu, né? Tem um vídeo curtinho de um professor da USP, que eu não lembro o nome agora, eu posso até colocar na descrição para vocês lá no Google Sala de Aula, para vocês assistirem. É 6 minutos, ele explicando essa origem dos termos direita e esquerda, né? Quer dizer, então é vergonhoso você falar que você não é de esquerda, porque ser de esquerda é ser a favor da equalização. Mas o Brasil vive a bipolarização, direita e esquerda. E essa bipolarização, ela tem credenciais de partido. Partido, né? Tem o centrão também, né? Aqueles que não são nem da direita nem da esquerda. Eles não sabem se que, né? Exatamente. Historicamente, os que entraram naquele fórum para discutir a igualdade estavam tomando posicionamento político. Agora, a bipolarização no Brasil é, obviamente, também ideologias políticas, né? Quer dizer, então, quando você escuta algum ator político dizendo que a esquerda destruiu o Brasil, então a esquerda ela não fez o seu papel, porque o papel da esquerda não é destruir, seria equalizar os direitos,
seria dar razões a quem tem menos acesso à cultura, à escola, à educação, quem tem menos acesso à renda, quem tem menos... Bem, se não foi isso que a esquerda fez, de fato ela destruiu mesmo o seu ideal. Agora, dentro dos méritos da obra, os contratos feitos anteriormente ao que Rousseau escreve, ele também é alguém antenado às questões da desigualdade. Então, o que faz nascer a desigualdade, né? Bem, as fontes desse discurso foram estudadas por um autor no século XX chamado Muriel, né? Mais ou menos em 1909, e Rousseau tinha uma forte influência da filosofia enciclopédica, que ele também escreve verbetes, né? Que era uma filosofia mais arranjada do século XVIII, e ele faz parte dessa trupe, né? Costuma-se dizer assim. Bem, vamos ao texto. Então ele tem influências, ele vai refletir junto com Diderot, com Dillac, D'Alembert, né, que são pouco juristas, Grossio, Pufendorf, são alguém da filosofia do direito natural. Quer dizer, direito natural. Naturalmente teríamos direito a. Né? Dentro dessas situações, a gente encontra nesses autores, no próprio pensamento do Rousseau, uma barbárie. O que é isso? A barbárie é exatamente que o projeto de um dos pilares da Revolução, a fraternidade, a convivência entre as pessoas, ela acabou indo por água abaixo. Ou seja, a fraternidade universal, ela não se sustenta quando vai se estudar o pensamento ou a grande solidariedade universal. E eles, eu dizia lá no início da aula, eles não recorrem a nenhum tipo de premissa religiosa. Porque a religião explica isso. Por que o homem ele matou o outro? Por que teve o primeiro fratricídio? Por que Caim mata Abel? Por causa do pecado. Por que o homem é decadente? Por que o homem pratica a maldade? Por que o homem escolhe o caminho errado? Por causa do pecado. Isso na perspectiva da religião. Mas eles não vão pegar esse caminho. Eles vão tentar explicar as malícias, as maldades, os meandros dessa barbárie ou da própria desigualdade entre os homens por uma reflexão racional. Então não pode entrar religião, né? E a religião para eles também não é uma religião revelada, vinda de Deus para o homem, é uma religião natural, uma religião onde os homens eles também conversam para criar os seus deuses, criar as suas crenças, culturalmente falando, né? Bem, eu estou lendo para vocês uma interpretação do Paul Arbous-Bastide. Ele faz uma introdução ao livro dos Pensadores, onde há a obra do discurso sobre a desigualdade e os fundamentos, discurso e fundamentos da desigualdade entre os homens. Bem, a dedicatória, que eu disse que foi no dia 12 de junho de 1754, é dirigida, então, à República de Genebra. Né? Rousseau, nesse texto, ele descreve o estado ideal. Né? Então, pensando, né, em toda a situação, Rousseau fala, ó, o ideal seria que... Né? E aí ele vai formando teses, né, a partir do que viu, a partir do que via, sobre o que ele pensaria em ser um mundo mormente afeito, né, aos ideais da França do século XVIII, ou às suas peripécias de reflexão, onde ele expõe ali por que não a desigualdade naturalizada? Por que não a propriedade? E aí está um grande... Né, se a gente pegar aqui do lado aqui a nossa Constituição, está aqui, né? Isso é bem
Bem, a Constituição do Brasil, ela tem como, nos seus primeiros artigos, né, eu acho que era um artigo... Bem, no artigo 3º, quando fala dos objetivos da Constituição do Brasil, eu estou fazendo uma aspa aqui, tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá? Essas palavras estão presentes no discurso do Rousseau. Né? 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esse é o intuito do discurso de Rousseau. Né? Agora, o que promover o bem a todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação. O Brasil tem hora que falta um pouco de conhecimento, né, das suas leis, para que, de certo modo, não fale besteiras, né, asneiras, né? Porque aqui fica claro que a propriedade privada é uma cláusula pétrea. E a propriedade privada, ela vai ser um dos motivos dentro da pré-reflexão, ou seja, dentro do pacto que é feito na pré-reflexão da desigualdade, a propriedade privada, aquele momento em que o camaradinha fez é meu, ele é o motivo da desigualdade. Porque alguns têm, outros não têm. E todos deveriam ter. Será que tem para todos? Mas se não tem para todos, por que alguns têm e outros não têm? E os que não têm, qual é o papel deles para que venham a ter? E os que têm, qual é o papel deles para que colaborem para que os outros tenham? Então, todo esse entrave, né, esse trava-língua aqui que a gente fez, Rousseau deixa claro na sua explanação no púlpito, né, da República de Rouen, né, na Academia de Rouen, oferecendo esse texto, então, contra a barbárie da desigualdade. Né? Bem, primeiro ele vai falar em razões morais. Por que a desigualdade não deve ser consentida por razões morais, por razões de comportamento moral? Porque a atitude individual, ela tem também se refletir na atitude social. Se você é uma boa pessoa individualmente, você tem que ser uma boa pessoa, moralmente falando, socialmente. Bom para si, bom para os outros. Né? Deve existir também uma unidade entre quem governa e quem é governado. E isso também é uma razão moral no discurso de Rousseau. Acho que uma premissa importante que está em todas as constituições que nós acabamos de ler, a nossa, é que a liberdade humana, o homem é livre. A lei, a autoridade da lei, não reconhece exceção para nenhum privilegiado. E, obviamente, que ele está denunciando as leis fracas, porque leis fracas são leis do privilégio. Onde há privilégio sustentado pela lei, essa lei é fraca. Ela é inóspita, ela é mal feita, ela é degradante. Né? E a lei antiga, né, ele chama a lei de anciã, uma lei muito antiga, pode ser fiadora, né, de benefícios ou não para o bem civil. Então precisa refletir, precisa rever as leis, não só as leis que são ditas fracas, como também as leis que, de certa forma,
por serem muito antigas e serem adotadas por esse, por aquele país, por esta, por aquela sociedade, não ter conta mais. Então, essas são as razões morais. Ou seja, ele faz menção à individualidade, à ética, à moralidade individual, e para que não seja um sepulcro caiado, para que não seja um hipócrita, que a bondade exímia de um indivíduo, ela aconteça também no cenário maior. E isso porque somos livres, e isso porque cumprimos as leis. E preciso observar se as leis elas são bem feitas, são fortes para garantir essa equidade, e segundo, as leis muito antigas que são conservadas no seio de uma sociedade, se elas, de fato, elas estão garantindo essa equidade, essa decência entre os povos. Bem, aí ele vai falar em razões políticas. Bem, nas razões políticas, ele diz que Genebra não tem nenhuma relação com seus vizinhos. E o direito de legislação é comum a todo cidadão, reservado, pois, aos magistrados o decreto das leis. Com isso, diz ele, evita-se 2 erros. Por exemplo, o de Roma, que excluiu os magistrados do poder legislativo, e o de Atenas, que lhes conferia todo esse poder. Quer dizer, precisa haver uma harmonia. Né? Precisa haver uma harmonia. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? Precisa haver uma harmonia para que a produtividade de leis elas não olhem tanto para o infinito, né, para uma utopia efetivamente não realizável, ou elas olhem demais para a situação caótica da desigualdade e acabe criando mais malefícios do que benefícios em relação a uma reorganização das posturas sociais. Bem, uma terceira razão, que ele chama de providencial. Então, razões morais, razões políticas, agora razões providenciais. Nessas razões, ele diz assim que aos cidadãos não deixar de fazer da sua felicidade, uma vez que ela já existe, mas conservá-la, né? E obedecendo aos magistrados. Bem, os magistrados bem colocados, cada indivíduo pode confiar neles. Né? E aos magistrados, a sua administração, devem fazer o tanto quanto para tratar as classes sociais mais desfavorecidas, das quais, por exemplo, fazia parte o próprio pai do Rousseau. Né? Ou seja, o magistrado que quer equidade, ele vai legislar para todos, mas ele vai ter um olhar especial para aquela classe social mais desfavorecida. E é daí, desse olhar diferenciado, que a gente pode iniciar uma tentativa de reconstrução. Ele também fala dos pastores da região, porque eles dão exemplo de amor ao próximo, amor à pátria, e isso é importante. E falam das mulheres. Olha só, Rousseau, ele tece elogios às mulheres porque elas são guardiãs dos costumes e promotoras da paz. Então, na dedicatória, a gente tem esse cenário, né, que Rousseau desenvolve 3 razões: razões morais, razões políticas, e que nós acabamos de falar, razões providenciais. Né? Esse conjunto de 3 razões dá ao homem, obviamente, ao ser humano e à sociedade, no seu discurso, alguns elementos, né,
importantes, como a coerência de vida, né, a vivência de virtudes, bons líderes, boas lideranças, boas leis, né, leis fortes, leis equânimes, né, honradez a pastores, as mulheres, enfim. Rousseau faz uma dedicatória muito interessante para coroar o seu discurso, né? Bem, a ideia geral, né, bem rapidamente para encerrarmos esse momento, assim, conhecer o homem é a coisa mais importante de todas. Quem é o homem? A partir de quem é o homem? O que o homem faz para que isto e aquilo aconteça? Segundo, para conhecer o homem, existe um pequeno entrave, que é conhecer o homem no seu estado natural e o homem já civilizado, evoluído, da natureza para a civilidade. Vocês conseguem entender isso? Então, assim, existe o homem natural. Então, quem é o homem? O homem natural. O homem bondoso, segundo Rousseau, que não tem malícia, que não tem discrepância com a fraternidade, com a liberdade, etc. Mas nos deparamos na convivência com o homem civil. Esse sim, evoluído. Eu não vou usar a palavra manchado, porque é uma palavra muito religiosa, mas o homem denotado marcadamente por falta de temperança, né, de lidar, né, de lida com as situações que desencadeiam a desigualdade. Pegar essa ideia e aplicar ao problema da desigualdade é o intuito de Rousseau, né? E para isso ele vai precisar perceber que de pouco a pouco as desigualdades, elas, porque são desigualdades, não se trata somente de uma desigualdade, existem desigualdades e elas não são artificiais, né? Desculpe, elas não são naturais, né? Elas são artificiais. Com isso ele quer negar que a desigualdade esteja no homem natural. Elas são artificiais moralmente porque as desigualdades estão no homem civil, no homem criado a partir da sociedade, a partir do Estado, a partir da convivência, a partir da aglomeração. Bem, o método que ele vai utilizar nessa reflexão possui um rigor lógico e as conclusões, obviamente, são todas hipotéticas, né? Porque ele está tratando de uma suposta natureza que não se percebe, não se tem uma inferência direta indutiva, é uma inferência dedutiva, né? Então é uma hipótese. E o método vai com recurso, obviamente, empírico, né? Ele vai diretamente na experiência. E o autor acredita que seu discurso traz uma solução ao problema do direito natural, né? Os autores do direito natural se contradizem, né, sobre essa questão, porque, primeiramente, eles têm uma dificuldade de assinalar o que é o natural. Segundo, Rousseau não só está olhando para a questão da natureza, mas da função social do Estado. Então, você tem o estado de natureza, onde todos nós nascemos, e, obviamente, você tem o estado social, onde exercemos a civilidade. E no exercício da civilidade, nos deparamos, de bate-pronto, com um mundo desigual, com um mundo injusto, com um mundo tal qual Rousseau e nós vemos, né? Onde poucos têm muito e muitos têm quase nada. Bem, qual é a conclusão para a gente encerrar hoje essa introdução à obra de Rousseau? Vamos falar duas aqui. A primeira,
A oposição entre os poderosos e os fracos só superficialmente explica a evolução das sociedades. Quer dizer, ele não vai na linha de Marx, né? A oposição de classes. Isso não explicaria a evolução social. Impõe-se procurar um fundamento natural primitivo. Aí sim, o Rousseau está caminhando para a naturalidade da sociedade. E segundo, para encerrarmos, esse fundamento permite distinguir aquilo que na sociedade foi desejado pela natureza, isto é, por Deus, do que foi produzido pelo homem. Quer dizer, desejado por Deus, mas foi produzido não por Deus, foi produzido pelo homem. Né? Pessoal, desejar para vocês aí um bom final de semana, né? Um bom feriado, e descansem um pouco. Se puderem, aí dá uma chance aí para o texto, né? Fazer uma leiturinha, fazer uma anotação. Na semana que vem eu gostaria de continuar o trabalho com o texto, e aí eu vou propor uma questão para vocês, né? Sobre a desigualdade também, tá bom? Então, bom final de semana. Obrigado por ter entrado na aula, pela paciência. Fique com Deus, tá bom? Tchau, Evelyn. Tchau, Christian. Até mais. Obrigado. Obrigado por segunda, pela paciência, tá? Tô me cuidando. Obrigado. Vou deixar. Tchau, Isabela. Até mais. Yasmin, se você precisa de alguma coisa, dá um toque. Tchau, Ana Clara. Obrigado também. Falou, senhor. Falou, Christian. Ah, é verdade. Eu vou escrever aí, rapidinho. Já está posto. Senhor, Pois não. quando que é a próxima aula do senhor? Então, seria na segunda, mas é feriado, né? Aí vai ser na sexta que vem, 11 horas mesmo. 11 horas? Vai ser aula do quê? De filosofia mesmo? Na segunda de geografia e na sexta é de filosofia. Tá bom, então. Obrigado, senhor. De nada, abraço, fica com Deus. Tchau, com Deus também. Bem, vamos dar um passinho a mais aqui sobre o discurso, né, nas páginas preliminares. O Rousseau vai trazer, então, duas espécies de desigualdade. Né? Vocês que estão assistindo o vídeo ainda, estava falando um pouco da dedicatória, do preâmbulo, um pouco de quem é Rousseau, onde ele se encaixa no pensamento da filosofia política. Nós temos a desigualdade, né, natural ou física e a desigualdade moral e política. Então, a própria formulação do problema pela Academia de Diron não prevê. Ela perguntou de modo geral qual é a origem ou qual é o fundamento da desigualdade e se a lei natural permitia isto. Rousseau, ele, ao estudar, ao avaliar, ao aprofundar, lendo os seus compatriotas, lendo os seus antepassados, os seus influenciados, ele vai dizer, olha, nós temos duas desigualdades, uma natural, outra moral, uma física, outra política. Bem,
A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, na obra é fazer uma reflexão sobre o homem no estado de natureza. Quem é o homem no estado de natureza para Rousseau? Então, a gente vai ter uma tríplice interpretação. Nós temos o homem físico, lógico, e o homem moral. Então, o homem no estado de natureza para Rousseau, o homem físico, o homem psicológico, o homem moral. Bem, para entender cada tópico desse homem no estado de natureza, no estado natural de bondade, de aspiração ao bem, é preciso que olhemos para o homem físico, né? Suas qualidades, sua fisiologia, né? Suas necessidades são facilmente satisfeitas, né? A descrição do homem, ele é mais forte, ele não precisa tomar remédio, né? Provavelmente ele seria mais forte que a gente, porque está mais acostumado às intempéries da natureza, né? Robusto, né? Ele é capaz de uma força que a nossa sociedade farmacológica não se dá nesse sentido, né? Ele é reforçado pela seleção natural, né? Tem muito mais força no sentido física nesse homem natural do que na nossa sociedade, né? Nossa sociedade do fast food, nossa sociedade, né, da obesidade, nossa sociedade do Rivotril, enfim. Este homem físico que o Rousseau olha, ele enxerga com grande força já no século XVIII. Né? Ele ignora máquinas, né? O corpo é instrumento. Rousseau, acho que usa até o termo, o seu único instrumento. Né? Bem, e as suas enfermidades? Então, já que a primeira parte, uma parte positiva desse homem físico, é um homem robusto, é um homem cujo corpo enfrenta tudo que a exterioridade natural lhe propõe. Então, não se deve exagerar nas suas enfermidades, né? A criança é melhor protegida por suas mães do que os filhotes de outros animais, né? Porque é a natureza, né? A natureza agindo, né? No Emílio, citado nessa aula, o que é melhor fazer para uma criança se tornar forte, excelsa? Nada a fazer, deixar que a natureza faça. Mas nós não temos coragem, né? A gente já mete civilidade na criança desde pequeno, né? Também fiz isso com minha filha. Porque nós, no fundo, não acreditamos na força da natureza. E o contrato social criou leis até que levariam à prisão pessoas que apostassem nessa tese de que a natureza é a melhor educação. Né? Enfim, as doenças são raras nesse homem, para Rousseau, porque as doenças são produzidas pela vida social. A natureza nos fez sadios. A natureza nos fez sadios. E é remédio melhor do que os médicos. A natureza nos fez sadios. E a natureza é o melhor remédio do que os médicos. Vai dizer isso, né? Quer dizer, a natureza, ela é virulenta, né? Nós estamos com o vírus da natureza aí. E a medicina em si está se curvando diante dele. Não vai vencê-lo, né, mas vai acalmá-lo, vai colocá-lo num constrangimento de não mais atuar como ele está atuando. Né? E a verificação desta última tese, né, de que a natureza é o melhor médico
do que os médicos é exatamente que, uma vez domesticados os animais, eles se degeneram, né? O animal, na sua forma natural, é uma coisa. Quando ele é trazido para o cativeiro, hostil à sua natureza, ele degenera. Enfim, esse é o homem físico, né? Então, o homem natural, na sua postura da fisicalidade, ele tem várias qualidades que reforçam o seu corpo. Ele não é suscetível às enfermidades naturais, porque o melhor remédio é a natureza, e ele as vence. Ele não é imortal, não é invencível, mas ele é mais vigoroso do que nós em relação ao chamado combate, né? Ao esgotamento e algum tipo de infecção, inferência negativa que o corpo possa ser acometido por uma doença. E, por fim, o relato para comprovar de que nós, no nosso estado físico, natural, somos mais do que o homem civilizado. O Rousseau usa a imagem da domesticação dos animais, que os enfraquece e os fazem morrer mais rapidamente. O homem psicológico. Segundo tema, né? O homem percebe, sente, o homem tem ideias, né? O animal, ele não tem a percepção do que quer e não quer. O animal é por instinto. O homem já tem essa consciência do que quer e não quer, do que deseja, do que teme, né? E ele é capaz de aperfeiçoar-se, de retroagir, ele é capaz de perceber as suas felicidades, a causa das suas infelicidades, né? Quer dizer, não sei se é uma acusação de Rousseau, mas ele não foi capaz de perceber a necessidade de ficar na causalidade, ou seja, na felicidade no estado de natureza. Ele quis avançar. Eu acho que isso colaborou muito negativamente para a nossa espécie, segundo Rousseau, no discurso, né? Nós temos faculdades intelectuais, né? Então esse homem psicológico, ele pensa, né? Sabe que pensa, né? Ele não, usando metaforias do pensamento marxista, né? Quer dizer, a abelha, ou o sentido teleológico da essência de um animal para Aristóteles. Quer dizer, a abelha não pode não fazer o que ela faz. Ou a própria fala do Marx. A teia, ela é matematicamente perfeita. Ela tem uma estética e uma simetria magnífica. Mas o mais imbecil dos engenheiros, ele pensa. Ele não age pela natureza. Então ele é mais que essa simetria esbelta das aranhas, né? Ou de uma colmeia bem feita, enfim. Então, essa faculdade intelectual superior de saber ou ter consciência da limitação é mais do que agir somente por instinto, né? O homem também desperta paixões, desejos, né? Ele fala de alguns desejos interessantes, né? Um desejo de nutrição, que reforçaria a nossa vida sempre, né? Eu acho que ele tem colapso hoje, né? Não o desejo em si, mas aonde está sendo logrado o desejo, ou, enfim, no que nós estamos comendo. De reprodução, veja, eu acho que existe uma hierarquia. Comer, efetivamente, né, alimentar-se,
é algo essencial na nossa vida. Já a reprodução, não. Ninguém morre se não praticar sexo, se não tiver filho. As pessoas morrem por fome e sede, não por sexo. Né? Então, também nós nos depravamos nesse sentido da reprodução. Né? Bem, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui à finalidade do sexo, por exemplo, uma perspectiva cristã, né? Para que serve, então, o casamento? O casamento ele é unitivo e procriativo. Você deve casar para se tornar um só corpo com a sua mulher, com o seu marido, e ter filhos. Né? Nossos avós, 14, 13 filhos. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, elementarmente, a nutrição, o comer, o alimentar-se, ele é essencial. No segundo lugar, a reprodução. Capacidade de expandir o seu eu na espécie, nos filhos. E terceiro, também importante, o repouso, né? O descanso. Né? Também o temor da dor. Eu acho que isso faz com que o homem natural, faz com que a espécie tenha sempre precaução, se precaveja de perigos eminentes. Né? O que seria do homem ignorantemente, sem medo da morte? Né? Então, é preciso ter essa sensibilidade, esse medo. Esse medo, né, da morte ajuda na conservação da vida. Enfim, né, no progresso intelectual, no progresso da vida humana, nós vamos, enquanto seres, entes de psicologia, vamos caminhando para a civilidade, né, e observando a selvageria que nos rodeia. Né. Então, supõe algumas coisas, como trabalho, né, uma curiosidade, para o aprendizado de coisas diferentes, a previdência, né, a cautela, a prudência, né, coisas próprias não do homem natural, esses tópicos, mas do homem civil, do homem social. Com a sua licença, Rousseau trata do problema da origem das línguas, né, num texto próprio, na intenção de provar, de acordo com o Condillac, que a língua supõe a sociedade, portanto, não pode nascer naturalmente. Quer dizer, linguagem também é coisa do homem social. Rousseau, consciente da dificuldade do problema, da precariedade de todas as soluções, descreve os seguintes estágios da formação da língua. Né? Para encerrar, o homem psicológico. Né? O grito é a primeira linguagem natural. As inflexões da voz servem pouco a pouco para designar objetos. Surge, por fim, os sinais, simbolizando e articulando as articulações da voz. Limitada, a princípio, por palavras, frases, decompõe infinitos em nomes próprios. Depois estende aos adjetivos, que são abstrações, as ideias gerais. Compreende, então, as primeiras classificações lógicas e biológicas, como também os fez no passado Aristóteles. Conclusão, né, para a gente encerrar essa aula. A sociabilidade não está escrita na natureza humana original. Então, o homem natural seria misantropo. Então, é mais natural ficar sozinho do que em comunidade. O homem não tem necessidade do outro. Como provar isso? Por isso que, durante a dedicatória e as explicações decorrentes dela, nós falamos exatamente isso, né? São inferências dedutivas, já que não se faz uma empiria disso. Né? Esse homem natural não sofre nem dor, nem miséria, o que tornaria digno de piedade.
O estado de natureza caracteriza-se pela suficiência do instinto, o estado da sociedade se caracteriza pela suficiência da razão. Então, o homem da natureza é o homem do instinto e o homem da sociedade é o homem da razão. Esses dois pressupostos, refletindo o homem físico e o homem psicológico, vai gerar uma terceira reflexão, que seria o homem moral. Né? O homem moral, ele está na continuidade dessa ideia de Rousseau, mas nós não vamos abordar agora, né? Vou deixar para uma segunda aula, tá bom? Você que assistiu o vídeo, agradecer, os alunos estavam até meio-dia, são 12h20, e eu fui mais 20 minutos aí explicando a primeira parte do discurso de Rousseau na Academia de Rouen sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Obrigado aí pela participação.